Bem, eu vou contar para vocês o golpe que está por trás desse desfile da Acadêmicos de Niterói com a homenagem ao presidente Lula. E você vai ficar ouvindo isso aqui até o final, porque isso é muito sério. Existe, sim, por trás disso tudo, um golpe da Faria Lima para colocar a esquerda no poder em 2026, 2027, nas eleições. E eu vou explicar isso para você e você vai entender direitinho do que eu estou falando. E isso é muito sério, porque, olha, nada é feito por acaso. Esse povo não dá ponto sem nó. Esse povo não é fácil. Então, essa polêmica toda em todo o desfile, isso tem uma lógica, isso tem uma finalidade, isso tem um propósito. Eu vou contar isso para você aqui nesse canal da TV Del Rey, no vídeo 889 da Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Bem, esse desfile vai ser considerado propaganda irregular antecipada? Vai ser considerado, tá certo? E isso vai impedir que o Lula concorra? Não, não vai. E eu quero analisar isso com você da seguinte forma. Primeiro, vamos mostrar o enredo, para você ver que a coisa foi feita de descarado, foi feito de propósito, foi feito para gerar essa polêmica, foi feito para gerar uma possível cassação, entendeu? Da candidatura do Lula. Vamos entender isso? E eu vou colocar para vocês o texto, para vocês verem que está escancarado, entendeu? Que o negócio é propaganda eleitoral mesmo e está escancarado. Quer ver? Presta atenção. Acompanhem comigo. Olha, Samba Enredo 2026. Do alto do Molungo surge a esperança. Lula, o operário do Brasil. Bem, só o título já caracteriza uma propaganda. Por quê? Surge a esperança. O que é a esperança? A esperança é esperar. A esperança é futuro, ou seja, eu estou projetando Lula como a esperança, né, para o Brasil nas eleições de 2026. Então, só o título já promove uma proposta, né, de campanha. Né? Olha, surge a esperança. Esperança não se fala de passado, esperança se fala de esperar, né, de desejar algo. Então, esperança, Lula. Desejo Lula para 2026. Aí vamos o primeiro parágrafo. Quanto custa a fome? Quanto importa a vida? Nosso sobrenome é Brasil da Silva. Ou seja, está associando, né, o nome do Lula ao Brasil. Tá bom, até aí tudo bem. Vale uma nação, vale um grande enredo. Em Niterói, o amor venceu o medo. Venceu o medo, o amor venceu o medo, está dentro do jingle de uma campanha de candidatura do Lula. O amor venceu o medo. Esse é o propósito de campanha. Isso está dentro das palavras mágicas que foram utilizadas em outras campanhas, entendeu? Aí fala, o amor venceu o medo. Vale uma nação, vale um grande enredo. Em Niterói, o amor venceu o medo. E aí, você tem, né, olê, 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 olá. Vai passar nessa avenida mais um samba popular. Aí vem olê, 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 olá. Lula, Lula. Ou seja, é um refrão de campanha, é um jingle de campanha. Olê, 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 olá. Lula, Lula. Entendeu? Aí depois vem, eu vir brilhar a estrela de um país. Quando ele fala eu vir brilhar a estrela de um país, está se referindo à estrela do PT. Então, é uma campanha partidária, não é uma campanha da história do Lula. Até agora não se falou da história do Lula, entendeu? Está se falando, em outras palavras, né, assim de forma subliminar, que a estrela do PT. Então, no choro de Luiz, a luz de Garanhuns, lugar onde a pobreza e o pranto. Aí está se referindo ao Lula. Eu vir brilhar a estrela de um país. Voltou à campanha, voltou ao PT, entendeu? No choro de Luiz, a luz de Garanhuns. Lugar onde a pobreza e o pranto se dividem para tantos e a riqueza multiplica para alguns. Aí essa parte está falando realmente de uma vida de gente simples, né, do Nordeste. Aí vai.
Me via nos olhares dos meus filhos, assombrados e vazios, com peitos em pedaços. Tá? Aí tudo bem. Parti atrás do amor e dos meus sonhos. Aí tudo bem. Peguei os meus meninos pelos braços. Brilhou um sol da pátria incessante. Pro destino retirante te levei, Luiz Inácio. Aí tá tudo bem. Tá falando do Luiz, né? De uma trajetória dele, de origem dele. Aí vem. Por ironia, 13 noites, 13 dias. Pronto. Aí já caracterizou uma baita campanha, uma baita propaganda, porque está divulgando o número do candidato. Quando você divulga o número do candidato, a não ser que o Lula vai concorrer com o número 14, com o número 22, com o número 33. Não, Lula vai concorrer com o número 13. Então, está divulgando o número da cédula do Lula, o número que vai estar na urna. Gente, olha, por ironia, 13 noites, 13 dias. Me guiou Santa Luzia, São José alumiou, da esquerda de meu pai, da luta sindical, à liderança mundial. Então, me guia para Santa Casa, para lá, não fala nada. Mas quando fala do 13, está divulgando o quê? O número da cédula do Lula. É campanha, é propaganda escancarada, tá certo? E aí vem aqui, ó. Vi a esperança crescer e o povo seguir sua voz, revolucionário é saber, escolher o seu herói. Ou seja, está colocando como uma opção. Olha, você vai escolher o seu herói. É o Lula ou é o outro candidato? Então, olha, vai a esperança. A esperança quer dizer, eu não estou falando de passado. Eu espero, quem espera, espera algo que vai vir, espera para o futuro. Esperança, desejo, quero que venha. Então, vi a esperança crescer, ou seja, estou crescendo uma esperança, estou crescendo um desejo dentro de mim e escolher o seu herói. Eu quero escolher o meu herói, entendeu? Então, está se referindo a escolher o Lula. Esperança, futuro, escolher eleições, entendeu? Aí vem, escolher o seu herói. Aí vem Zuzu, Angel, Enfield, Vladimir, que pagaram o preço da raiva. Nós ainda estamos aqui no Brasil de Rubens Paiva. E aí está se referindo o quê? Está se referindo não à história do Lula, está se referindo à esquerda. É uma campanha se referindo à esquerda, entendeu? Essa turma aí que é militante da esquerda. Aí fala, lute para vencer. Lute para vencer? Ué, está colocando a coisa no presente. Não está colocando a coisa no passado. Vencer o quê? Vencer as eleições. Lute para vencer o quê? Vencer as eleições. Aceite se perder. Está se referindo ao Bolsonaro. Entendeu? Por quê? Porque o Bolsonaro e o Aécio, todos os dois, nos seus momentos distintos, questionaram o propósito de como a coisa aconteceu no processo eleitoral. Se o ideal valer, nunca desista. Não é digno fugir, nem tampouco permitir leiloarem isso aqui a prazo à vista. Então, isso aqui já é outra coisa, entendeu? Mas vamos lá. E tem filho de pobre virando doutor. Aí foi um chute no saco. Foi porque o filho do Bolsonaro, quer dizer, o filho do Lula, o Lulinha, está envolvido nessas maracutaia toda. E ele é filho de quem? Do pobre coitado do Lula que saiu do Nordeste. Então, está escancarado aqui, ó. Tem filho de pobre virando doutor. Quer dizer, tem filho de pobre virando milionário, magnata, que está lá na Espanha, que está aí ganhando uma fortuna, que está aí ganhando mesadinha do Careca. Então, aqui é um tiro no pé, né? De forma, quando tentou fazer uma alusão ao pobre vencendo na vida. Mas presta atenção, não estamos falando de pobre vencendo na vida. O que nós estamos falando é de a elite da Faria Lima capturando um pobre coitado, que seria o Lula, colocando ele como o espertalhão da República, para quê? Para que eles venha que ele sirva de boi de piranha, para quê? Para essa elite da Faria Lima passar, entendeu? Então, comi na mesa do trabalhador, a fome tem pressa, Betinho dizia, teu legado é o espelho de minhas lições, sem temer tarifas e sanções. Sem temer tarifas e sanções. Está falando de quê? De política,
da política atual, está falando da proposta do governo americano de colocar, né, uma pressão para que o Brasil volte a ser uma democracia, deixe de ser um regime de ditadura. Então, sem temer tarifas e sanções, assim que se firma a soberania, sem mitos falsos, sem anistia. Quando fala sem mitos falsos, sem anistia, está fazendo uma crítica, né? Está fazendo uma campanha defamatória do candidato concorrente, que seria o líder da direita, que seria Bolsonaro, né? Sem anistia. Está fazendo uma proposta ao 8 de janeiro, que foi a farsa que eles criaram para poder criar esse governo aí, ficar durante 4 anos mandando, entendeu? E bancando através de um Supremo que está aí todo lameado. Então, está aí, ó. Assim que se firme a soberania, sem mitos falsos, sem anistia. O mito falso é o Lula, gente. Vocês não estão vendo isso, não? Ele é bode expiatório, ele é massa de manobra dessa elite da Faria Lima, que está usando ele para poder mascarar vocês, para enganar vocês. Por quê? Porque eles querem o dinheiro do aposentado, eles querem o dinheiro do pensionista, eles querem tirar do pobre e estão usando Lula para fazer isso. Aí vem, quanto custa a fome, quanto importa a vida? Nosso sobrenome é Brasil da Silva. Vale uma nação, vale uma grande rede em Niterói, o amor vence o medo. Aí vai a campanha de novo, né? Vale uma nação, vale um grande rede em Niterói, o amor vence o medo. Aí vem, olê, 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 olá. É o jingle de campanha. Vai passar nessa avenida mais um samba popular. Olê, 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 olá. Lula, Lula. Aí vai fazer o L, aquela coisa toda, entendeu? É campanha. Eu vi brilhar a estrela. A estrela é o PT. Não é a campanha da história do Lula, é a campanha do PT, né? Eu vi brilhar a estrela de um país. No choro de Luiz, a luz de Garanhuns, lugar onde a pobreza e o pranto se dividem para tantos, e a riqueza multiplica para alguns, tipo Dias Toffoli, né? Tipo, né, o Alexandre de Moraes. A riqueza brilha para alguns, né? O careca do INSS, né? Então, vocês têm que abrir o olho para isso, gente. Olha, me via nos olhares dos meus filhos, assombrados e vazios, com peitos em pedaços, partir atrás do amor e dos meus sonhos, peguei os meus meninos pelos braços, brilhou um sol da pátria incessante, pro destino retirante, te levei Luiz Inácio. Só isso, sim, aí refere-se a história do Lula. O resto, né, é campanha. Olha aqui, ó. Por ironia, 13 noites, 13 dias, de volta falando do número, o número que vai estar na cédula. Está vendendo o número da campanha do Lula. Isso é gravíssimo. Isso é claro, está escancarado. Entendeu? Miguel Santa Luzia, São José alumiou. Da esquerda de Deus Pai, da luta sindical à liderança mundial. Aí vem, eu vi a esperança crescer e eu vi o povo seguir sua voz revolucionária e a saber escolher os seus heróis. Escolha tem a ver com o quê? Com eleições, heróis. Quem é o herói? Quer falar, vote no nosso candidato, no Lula. É isso que está falando. Aí coloca, Zuzu, Angel, Enfel, Vladimir, que pagaram o preço da raiva, mas ainda estamos aqui no Brasil de Rubens Paiva. É a esquerda, não é a história do Lula, é a história da esquerda. Então, usaram esse pretexto para homenagear o Lula para falar sobre o quê? Sobre a esquerda. Lute para vencer. Vencer o quê? Vencer uma eleição que está aí. O candidato é o nosso, é o 13, é o Lula. Lute para vencer. Aceite se perder, criticando o Bolsonaro e o Aécio. Se o ideal valer, nunca desista. Não é digno fugir, nem tampouco permitir leiloarem isso aqui a prazo à vista. Tem filho de pobre virando doutor. Aí vamos lá para o Lulinha de novo. Comida na mesa do trabalhador. A fome tem pressa, Betinho dizia. E o teu legado é o espelho das minhas lições. E as lições é o quê? É o mensalão, é o petrolão, é todos os escândalos de corrupção. É o que trata essa esquerda que vem trazendo o Brasil até agora. Nisso, né? Tirando de poucos para dando para tirando de muito para danos para poucos. Sem temer tarifas e sanções, assim que se firma a soberania. Aí vem, repete aí, né? Sem mitos falsos, sem anistia. Quer dizer, sem mitos falsos, anistia não tem nada a ver com a história do Lula. Tem a ver com campanha, tem a ver com o adversário. Entendeu?
Quanto custa a fome, quanto importa a vida, nosso sobrenome é o Brasil, blá, 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 aí vem de novo, vale a nação, grande enredo, aí vai repetindo, entendeu? E aí fica aqui no final, olê, olê, olá, aí vem o jingle, né? Vai passar nessa avenida mais um samba popular, olê, lula lá, lula lá, lula lá, vai passar nessa avenida mais um samba popular, olê, olê, olê lá, lula lá, lula lá, lula lá. Então, gente, está escancarado, é campanha eleitoral. Agora, vem o golpe da Faria Lima, porque, gente, presta bem atenção, o Lula está sendo usado, entendeu, por uma elite da Faria Lima, que está aí, né, querendo mandar no Brasil, e como eles não têm candidato, eles pegaram o Lula, tiraram o Lula da cadeia, colocaram o Lula candidato. Por quê? Porque o Lula conhece o esquema, é aquela coisa do Maduro, né, dos 51%, polarizou, mas a gente tem 51%, então, é isso aí. É porque eles vão fazer o quê? Vão usar o Lula dos 51%, né, que é uma boa ideia, né, para levar ele para o segundo turno, para ele ganhar. Mas não é ele que vai governar. Aliás, como não é ele que está governando. Como diz o Elon Musk, né? O Lula está na coleira de quem? Do Alexandre de Moraes. Agora não. Agora ele está o quê? Está refém de uma política, né, de restauração da democracia imposta por forças externas, que vem tirando a força do Alexandre de Moraes na Polícia Federal, que vem tirando a força do STF, como diz assim, nos inquéritos, né, tirou 2 inquéritos do Dias Toffoli e colocou no André Mendonça, que está mais longe, né, no espectro político, ideológico dessa turma. Então, o que tem é isso. Agora, volta para mim e eu vou mostrar para vocês aonde está o golpe. Agora vocês vão ficar abismados aonde está o golpe da Faria Lima. Mas antes, deixa eu me apresentar. Sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileiro da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia, diz a nossa bandeira. E o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Já dizia um conterrâneo aqui da nossa querida cidade de São João del Rei, que aqui tem um carnaval também, viu, gente? Aqui o sacro e o profano sobrevivem assim numa interação, sabe? Por exemplo, você tem uma igreja e na frente da igreja tem uma bateria de escola de samba, porque é uma cidade histórica, uma cidade do ciclo do ouro, né? Então são vielas estreitas, são ruas pequenas, igrejas, né, enormes, aqueles casarões, aquela coisa toda, aquela ruinha estreita, né? E o centro histórico tem tudo isso. Então, uma rua que tem mais ou menos quase 100 metros, 150 metros de comprimento, tem 3 igrejas fantásticas, né, do século XVIII, da época da colônia da época do ciclo do ouro. Então, e aí você tem a Semana Santa, que fala em latim, então, tudo mantido, né, na íntegra tradição das celebrações. Aí você depois vem o carnaval, e isso acontece tudo nas vielas, nessas ruas, em frente às igrejas, em frente aos casarios. Então, São João do Rei é uma cidade cultural fantástica, é por isso que vocês vão amar quando vocês vêm a São João do Rei. Mas tirando esse jabá da cidade, vamos ao golpe da Faria Lima, usando essa escola de samba no Carnaval de 2026. Preste atenção nesse recorte que eu fiz de uma matéria que saiu no Metrópole. Acompanhe. Isto aqui não parece ser um cenário de areias claras de uma praia. Parece mais areia movediça. Quem entra sabendo que pode afundar. Certamente a ministra vai ser uma das que vai estar lá na Sapucaí aí cantando o samba enredo da escola de samba que escolheu o presidente Lula, a história do presidente Lula para o ano de 2026. Então vamos conversar com quem entende de fato da legislação. Doutor Alexandre Rolo participa conosco hoje aqui do Contexto Metrópolis para explicar para a gente se é sim campanha eleitoral antecipada. Nós estamos tratando de direito, e direito é uma ciência humana, não é uma ciência exata, mas no direito cabem discussões. Então o que eu posso falar é a minha opinião, e a minha opinião é no sentido que eu estou totalmente desconfortável com essa situação sob o ponto de vista eleitoral, que pode sim configurar, na minha opinião, campanha antecipada, propaganda antecipada, e vou além, Neila, vou além.
Se for só a propaganda antecipada, eu diria que até é fácil, porque isso pode ser revertido em sanção pecuniária, e sanção pecuniária, bem ou mal, a gente consegue pagar, o PT consegue pagar, o Lula eventualmente conseguiria pagar, mas eu vejo isso como abuso, e o abuso gera cassação. Então, a depender daquilo que vai acontecer na avenida, e eu tenho certeza que todos estarão filmando, inclusive as próprias redes de televisão estarão filmando tudo o que acontecer no momento do desfile, eu diria que isso pode se reverter num abuso do poder político, abuso do poder econômico, que nós temos dinheiro público envolvido, como disse aqui a Camila, a Embratur fez doação para todas as escolas, inclusive para essa, e, portanto, isso pode escambar um abuso, e esse abuso pode gerar lá na frente um problema sério para a candidatura do presidente à reeleição. Fosse repito, um prefeito meu cliente, eu teria toda a preocupação do mundo, e eu tenho certeza que o Ministério Público, a essas alturas do campeonato, já estaria no pé desse meu cliente prefeito. E aí, por que eu estou falando isso, Felipe? Porque esse precedente de agora, 2026, é gravíssimo para 2028. E a partir do momento que o TSE disser, ok, não tem problema nenhum, todos os prefeitos do Brasil em 2028 que forem candidatos à reeleição vão dar um jeitinho de fazer com que as escolas de samba locais dos seus municípios façam esse tipo de apologia. Eu estava me lembrando que na eleição passada nós estávamos discutindo que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi punido por fazer lives, enquanto era presidente ainda, na biblioteca do Palácio da Alvorada. Ele foi punido por fazer lives na biblioteca do Palácio da Alvorada, enquanto ainda era presidente da República, mas também era candidato à reeleição nas últimas eleições. Ou seja, o negócio escalou de um nível, então ele não podia fazer lives na biblioteca da casa onde ele morava, mas um samba enredo de uma escola de samba com o nome e com a história do atual presidente, com dinheiro público, isso sim pode. Doutor, até onde, em até que momento da campanha eleitoral a oposição ou quem quer que seja pode lutar na justiça contra essa campanha eleitoral antecipada do presidente Lula no que diz respeito a esse samba enredo? Isso pode ir até o final da campanha eleitoral ou até mesmo, se o presidente Lula ganhar as eleições de 2026, pode-se continuar com essa ação na justiça, tramitando o que pode levar, inclusive, a uma cassação. Caso o presidente Lula ganhe as eleições, pode acontecer isso? Pode. Antes dele continuar respondendo, eu quero chamar a atenção para vocês para esse detalhe. O PT sabe que, que não tem bola na agulha para levar isso aí com facilidade. Então, é uma armadilha. Porque se você disser que o Lula está inelegível por causa desse negócio, e aí vai tirar o Lula das eleições, a esquerda vai falar, é golpe, não quer deixar o Lula participar, vai colocar o Lula como vítima. Presta atenção. O Lula caçou a campanha do Lula, o Lula ia ganhar isso aí se ele fosse candidato, e agora a direita quer dar um golpe, quer tirar o Lula da disputa eleitoral, assim como fez em 2018, tirou para o Bolsonaro ganhar, aquela coisa toda. Entendeu? Essa é uma armadilha. A outra armadilha é o seguinte, não, ele vai concorrer. Ele vai concorrer, vai deixar ele concorrer. Então, todo esse imbróglio aí já está sendo uma grande mídia, espontânea para a campanha do Lula, porque o Lula estava assim, sendo atacado aí, porque o governo dele está um fracasso em termos de corrupção, aquela coisa toda, o filho dele envolvido lá com o careca do INSS, o STF cheio de problema, aquela coisa toda, os ministros, tudo, Agora, criou essa polêmica toda, vai desviar a atenção, vai chamar atenção para isso, vai virar o assunto do momento, entendeu? Porque a esquerda gosta de viver
de escândalo. É o que faz ela sobreviver. É o escândalo do Petrolão, é o escândalo do Mensalão, é o escândalo do orçamento secreto, é o escândalo, né, dos anões do orçamento, é o escândalo, sei lá o quê, tudo que põe aí, Banco Master, tudo que põe aí, né, tem um escândalo que leva o PT junto. É disso que eles sobrevivem. A esquerda sobrevive de escândalo. Agora nós vamos falar o seguinte: se ele sai candidato e concorre, vamos ver o que vai acontecer. Aí que está o golpe. O momento de se questionar a propaganda antecipada é agora. Há pedidos vários no TSE, inclusive, de liminar para impedir a realização do carnaval, desse desfile aí, pela escola de samba. Não acho que isso vai acontecer, mas, enfim, há pedidos nesse sentido, então que o TSE proíba que a escola desfile com esse samba enredo. Então, o momento é agora, já está sendo apresentado. Mas nós temos um segundo momento, ainda que o desfile ocorra, e creio que ocorrerá, será possível o ajuizamento de uma ação eleitoral chamada Ação de Investigação Judicial Eleitoral. E esta ação de investigação judicial eleitoral poderá ser proposta a qualquer momento até a data da diplomação. Então, a data da diplomação vai ser em meados de dezembro. Então, até dezembro, qualquer partido político, coligação, federação e até eventuais candidatos adversários poderão ajuizar esta AIJE, essa Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que vai tratar, sim, dos abusos. Na AIJE, a acusação será de prática de abuso. Agora que vem o pulo do gato. Agora que vem um pulo do gato. Preste atenção, o golpe da Faria Lima. Mas a AIJE demora para ser julgada, então vai demorar aí 6 meses, um ano e meio, e, portanto, essa decisão se projetará certamente para o ano que vem, após as eleições, após o resultado, após quem ganhar a eleição tomar posse. Então, se quem ganhar a eleição é o Lula, ele vai estar, então, reeleito, vai tomar posse o ano que vem e vai continuar respondendo na Justiça Eleitoral, podendo até ser cassado. Isso pode acontecer, por exemplo, o ano que vem. Aí vai depender da demora no julgamento desse processo. Mas esse processo certamente se arrastará para período após a eleição e até após a posse daquele que ganhar as eleições. Você percebeu? Percebeu o golpe da Faria Lima? Ou seja, sem o Lula, qual seria o candidato da esquerda? Não tem. Eles não têm nome para concorrer contra o Flávio Bolsonaro, por exemplo. Não tem. Não tem. E o Lula é o candidato que está aí, que tem um recal, né? De quantas campanhas? 3 que ele perdeu, 2 que ele ganhou, mais uma, 5. O homem tem um recal de 5 campanhas. O homem é conhecido no Brasil inteiro. É o único nome que eles têm. É uma árvore. Já está podre, já está caindo nos pedaços, pode ser e tal. Mas é o nome que eles têm, não tem outro nome. Entendeu? E aí o que acontece? Se tirar o Lula, não tem ninguém para ganhar. Então eles precisam do Lula. Agora é o seguinte, tem um esquema do 51%. Tá boa ideia. Que Maduro conhece, que aqui o Aécio conhece, né? Bolsonaro conhece, como é que é o esquema? E aí, é o seguinte, o Lula vai chegar numa idade avançadíssima e vai passar, vamos supor que ele ganhe e vai tomar posse, e aí vai ser julgado isso aí o ano que vem. Tem todos os ingredientes para ser cassado, lógico, está claro, é campanha antecipada. Por quê? Como se diz, né, direito não é exatas, é humanas, vale o debate, vale a discussão, vale a política. E aí, caça o Lula e entra quem? Entra o vice, que provavelmente deve ser o Geraldo Alckmin, que está aí se colocando, não sai, daqui não sai, ninguém me tira. Eu quero esse lugar, eu quero essa vaga. Então, o Lula já não vai ter condição mesmo de estar governando daqui mais 4 anos, ele não quer isso também. Então, o Lula vai ser usado para quê? Para chegar lá
e caçar e colocar o próximo. Então quem votar no Lula não vai estar votando no Lula, vai estar votando no candidato da Faria Lima. Esse é o golpe da Faria Lima. Vocês estão entendendo? Então, se você acha que eu estou certo, comente, compartilha, se inscreva no nosso canal TV Del Rey, o canal da Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Isso é muito sério, gente. Esse povo não dá ponto sem nó, entendeu? Tem esse plano oculto aí. Ninguém vai colocar uma escola de samba para fazer uma merda dessa durante um ano eleitoral, sabendo que vai ter consequências no futuro. A consequência é previsível. É tudo feito para isso. É feito para se tornar, entendeu? Perder os direitos políticos a partir de 2027. E aí assume o vice. Que vai dizer, o vice não tem nada a ver com a história. O vice não participou. O vice não esteve lá. Você está entendendo? Então tá bom. Que vocês abram o olho. Que política no Brasil não é para amador. Fique com Deus. Um abraço. Não se esqueça, tá certo? A nossa chave Pix está aí. Ajude a gente a manter esse canal, viu, gente? Porque a gente depende de vocês para continuar com esse olhar crítico sobre a política brasileira. Um abraço e até a próxima.